Avante, roladores! Vamos começar aqui mais uma sessão de Savage Worlds diretamente das terras, a- atravessando o The Way, né? Que é o tema dessa mesa. Usando o cenário Deadlands, Savage Worlds. Vamos começar aqui essa mesa nessa noite fatídica, onde já teve mais off-topic do que mesa. Bem, depois de passar algum tempo se recuperando, de uma forma ou de outra, sem combinar, sem nada, um por um, segue o seu caminho. Vocês não precisam dizer mais nada um para o outro. Vocês apenas seguem. Atsadia, enojado com tudo aquilo, qual é o caminho que você escolhe para trilhar para sua vida agora? Algo que o Atsad tem em mente é que essa vida de andarilho em meio ao deserto é uma vida que não foi feita para ele. Ele não tem a fibra moral que o Billy Dalton assim possui. Então ele simplesmente põe na cabeça que é o momento dele simplesmente encontrar um local para pendurar o cinto com os coldres dele e encontrar um trabalho honesto e simples. A princípio ele vai simplesmente rumar a esmo, seguindo o caminho ao sul, até que de uma maneira ou de outra ele vai acabar encontrando alguma Boomtown típica dessa época, principalmente no Arizona, que logicamente possui uma ferrovia e trens passando. Procurar algum trabalho de peão, estivador, qualquer coisa, apenas para ele juntar mais um punhado de dólares, para ele comprar uma passagem de trem e ir para o leste, para bem longe daí. E vocês acham de a gente começar uma guerra? Calma, André. Chega lá. Eu proponho a gente. Calma, André, calma. Eu tô falando em on. Não, então, tipo, é um momento agora que segue a progressão. Em seguida, Reverendo Joe, após tanta carnificina e quase perder sua fé, qual é o caminho que você escolhe para sua vida agora? O Joe, por incrível que pareça, ele acabou encontrando uma criança em meio àquela chacina. Ainda estava viva, um pouco fraca. Ela estava dentro de uma cabana com sua mãe debruçada por cima dele, o que acabou com que os algozes não tivessem visto a criança. Ela estava ensanguentada. Ele pede a ajuda do O'Malley para fazer os primeiros cuidados a ela. E diante de tudo isso, ele se tornou. Ele conseguiu tipo que um elo com essa criança. E ele prometeu que iria cuidar dela, até que ela conseguisse ter uma idade em que pudesse cuidar de si mesma e escolher seu caminho. Seria meio que o protetor da criança. E ele vai rumar para um lugar que ele já conhece, é tipo um mosteiro, um monastério, não sei como poderia ser chamado. E vai tentar deixar essa criança lá, vai iniciar os ensinamentos da fé na criança, também ensinar um pouco de sua arte, como ele foi ensinado, a arte marcial, da introdução à criança, dos seus treinamentos. Ele vai assumir por hora à frente de uma paróquia, um pequeno povoado, onde ele vai fazer realmente o papel só de um padre, de um reverendo. Ele não vai fazer missões, nem vai sair para se aventurar no deserto. A única volta que ele sai, que ele deixa um pouco a criança só, é para
fazer o parto da filha do personagem de Jefferson. E vai ser basicamente isso. Vai passar esse tempo ensinando ao garoto como se virar e assumir suas responsabilidades de reverendo no estado local. Muito bem. Dr. O'Malley. Presente. Como um médico de guerra que perde seus pacientes, você vê seus amigos indo embora um por um. Qual é o caminho que você escolhe para a sua vida a partir de agora? O Doc O'Malley finalmente puxa, né, da sua casaca branca, muito bem cortada, uma foto, né, da sua esposa falecida com suas duas filhas, assim, uma a tiracolo e outra próxima, agarrada na saia. Ele encara essa foto por umas 3 horas, assim. E ele consegue ver o caminho que ele vai tomar, não em direção a um futuro que ele possa ter, mas um retrocesso a um passado que ele deixou cheio de pontas soltas. E assim, ele decide subir no lombo do seu cavalo paladino e partir em direção ao sol poente, ou sol nascente no caso, né, que está indo para leste, no estado de Nova York, mais especificamente a pequena cidadezinha vibrante e ainda com pouca população nessa época, Nova Jersey, que é onde a filha dele mais velha, né, tá residindo e aparentemente dentro de algum tempo trará o neto do Dr. O'Malley para a vida. E lá, nesse caminho, ele começa não só a fazer um retrocesso no passado, mas um retrocesso aos seus crimes de guerra, e o peso que ele carrega vai passo a passo desatando os nós em sua mente, que o Doc O'Malley só consegue achar uma fuga quando ele encontra a ponta de uma seringa de morfina. E ele começa a fazer isso 1, 2, 3, até que ele começa a perder-se no número de espetos que ele faz no seu braço. E ao chegar na cidadezinha, ele é acolhido por sua filha, seu genro. Ele auxilia no parto de sua filha e lá ele tenta, como um pequeno médico local, que por vezes com suas mãos trêmulas e suas memórias pesadas tenta apagar na ponta de uma seringa de morfina um passado pesado demais para suportar. E nisso ele gasta o tempo dele, esse tempo, buscando uma cura que não virá. E ele sabe que não tem como fechar as feridas que foram abertas nesse local. Quem é, Felipe? Sou eu, né? Eu teria a ordem. Por um motivo tático. Fredder, mais uma vez você se vê prestes a ficar sozinho na vastidão do deserto. Qual é o novo caminho? Mais um dos muitos que você tentou escolher nos últimos anos. Qual o novo caminho que você escolhe para a sua vida? Eu falo, eu juro em meio a todos, digo, eu pretendo lutar pelo lado certo. Eu quero que todos aqueles que queiram derramar sangue tenham suas vidas ceifadas. Essa terra não é minha, não é deles. São dos povos que estão aqui. E ninguém merece ter suas terras tomadas. Principalmente quem não tem como se defender. Eu vou vingá-los. Eu vou montar uma guerrilha que vai seguir saqueando e sabotando o avanço dos trilhos, dos
dos trilhos, no caso das ferrovias. E na região principalmente ali, na região principalmente perto dos Pele Vermelha dos índios. E eu vou formar uma aliança com eles. Batalhões vêm e vão. Só para ilustrar, você se vê em uma situação que você já se viu várias vezes durante a guerra. Sozinho, mar de mortos perto de você. Qual é o caminho que você escolhe para sua vida? Bem, o Billy, como disse, além sofre um pouco com a dor, mas ele continuou fazendo aquilo que ele sabia fazer de melhor. Ele voltou e informou ao senhor Winston tudo o que aconteceu e voltou a trabalhar pelo dinheiro para gastar com bebidas e jogos. E também ele se interessou pelo um meio que sobrenatural. Ele buscou pesquisar o que aconteceu para aqueles homens, por exemplo, levarem tiros e mesmo assim continuarem andando, ou até uma cidade sumir. O que poderia causar aquilo? E tentou, patrocinado pelo Sr. Winston, ir atrás também de informações sobre isso. É basicamente isso que ele vai fazer durante esse tempo. Vocês seguem caminhos diferentes. E enquanto trilham no novo caminho que escolheram, tentam apagar memórias dolorosas e coisas que ficaram para trás. Mas uma coisa não deixa vocês esquecerem. Vocês têm sonhos durante a noite. Sonhos vagos, sonhos lúcidos, mas um sonho que se repete para todos vocês é estarem na vastidão do deserto, sendo perseguidos por um grupo de índios, que eles os perseguem não de forma hostil, é quase como se eles quisessem abraçá-los e levá-los para casa. Vocês, por vezes durante esses sonhos, reconhecem as vozes e gargalhadas dos 4 que abriram passagem. Os 4 que, depois de muito tempo, vocês entendem, já estavam caminhando há muito tempo à procura do Grande Espírito. Esses sonhos se repetem. Quando não sonham com esses índios, vocês sonham com outra coisa atrás de vocês. Algo como uma sarça ardente os perseguindo durante a noite. E particularmente esse sonho faz com que vocês acordem e não durmam mais. Não é um sonho recorrente. Mas quando esse sonho os visita, traz de volta um pedaço do passado de cada um. E assim, 5 anos se passam. Vocês estão imersos em suas novas vidas, cada um da forma que escolheu. Algo bem mais possível naquela época do que hoje em dia. Homens dispostos podem forjar novos destinos e encontrar novos caminhos. Atsade, para onde esse caminho te levou? O caminho em si acabou levando, meio que sem o Atsade entender a princípio mesmo, buscar ativamente
acabou levando até Novo México, mais especificamente em um pequeno sítio, um pouco a alguns quilômetros da cidade de Santa Fé, onde ele viu que havia um anúncio de que estavam contratando faz tudo, pra gente aqui, o peão mesmo para o trabalho nesse pequeno sítio. Uma vez chegando lá, ele viu que a residência em si era tocada, era guiada, era administrada por uma viúva, até que jovem, há uns 27, 28 anos, mais ou menos. E uma imagenzinha legal. E ele acabou ficando por lá para ajudar com o trabalho. Entretanto, até que teve um episódio em específico onde alguns bandoleiros, ou homens de negócios, como eles gostavam de se chamar, tentaram ameaçar de todas as formas a senhora Daisy a vender o rancho dela, o sítio, por trocados de dólares, não pagando nem um pouco o valor. Essa conversa em si acabou ficando tanto Gostei. 4 pontos. quanto violento, dado que ela era extremamente teimosa e um tanto quanto destemida, o que algumas pessoas podem chamar apenas como burrice, e eles partiram por fim para violência. Entretanto, como o Atsad estava por lá, ele acabou pegando em armas, e algo que o Atsad estava acostumado era em sacar seus revólveres e fazer com que o nome deles acabasse, que o nome de seus revólveres acabassem fazendo aquilo que eles foram feitos para fazer, dado que Atsad sempre usou peacemakers. Então ele sempre foi um fazedor da paz de uma maneira ou de outra, mesmo que ele não soubesse. Quando aqueles homens pegarem armas para tentar tomar à força aquilo que a senhora Daisy não estava querendo dar, o Atsad simplesmente fez com que eles ficassem em paz. Mortos, mas em paz. E à medida que o tempo fora passando, o jovem Atsad acabou ficando cada vez mais um pouco mais próximo da senhora Daisy, da viúva Daisy, até chegando ao ponto de chegar a dividir o mesmo leito que ela e carregando em seu pescoço um pequeno colar com a foto dela. Aí já deu uma fazenda só com roleplay, porra. Eu não ganhei uma fazenda. Toque uma lei. Oi. Para onde o caminho que você escolheu trilhar o levou? Como eu falei, né? Eu fui pra leste, lá com a minha filha mais velha. Só que o vício morfina do Dr. O'Malley acabou fazendo ele perder mais dinheiro do que ganhar como médico. E ele acabou sendo um peso para a filha e para o genro, né, dele, ao passo que ele sempre era repreendido, puxado, brigava muito com eles. E nisso ele começa a fixar a ideia de que ele vai tentar achar sua filha caçula, onde quer que ela esteja. E a irmã dela, a minha filha mais velha, Francine, diz que talvez a sua irmã esteja no oeste, né? Mais especificamente em São Francisco, Califórnia. E o Doc O'Malley se vê, né, pressionado a sair de Nova Jersey e com mais esse peso nas costas de não ser mais tão bem-vindo, e com dessa vez uma pequena foto do seu neto recém-nascido, o pequeno Jack O'Malley. E ele vai rumar em direção a São Francisco, Califórnia.
buscando pelo paradeiro da sua filha mais nova, Francine. Mano, o nome do Randolph de revolta tá errado aí, tá Olivia. Era. Qual era o nome? Não, é porque quando o Jefferson falou, eu achei que ele ia querer corrigir o nome. Vou, Tá. vou só salvar aqui. Qual é o nome que tá aí? Bota qualquer nome. Não, eu tô não, não, editando tava, na hora. tava Olivia, mas quando tu falou Francine, eu entendi que tu queria que o nome da filha mais velha fosse Francine. Eu vou só ajustar Não, aqui. é a mais nova. Mais nova. Certo. Pronto, a mais velha é a Olivia. Pronto. De natura também o nome desse, né? É o pequeno Jack. É o meu neto. E o neto que deu. É o pequeno Dando presente. Como vocês mantiveram um contato para que o reverendo Joe fizesse esse parto? Ajudasse no parto, né? Porque acho que dia não tem medicina. Uhum. Quem tem medicina sou eu. É verdade. Acho que batizar a criança. Ó, Isso. na verdade, se já puder tu me dar o time, sei lá, não sei. Não, só um minutinho, tem só mais uma coisinha de Jefferson. Só me cita isso. Hum. Na verdade, Jefferson, como isso aconteceu? O que aconteceu? Como você manteve contato com o Doc para que ele estivesse no batizado? Comigo, Eu continuei com o me Joe. correspondendo, mandando cartas para o remetente postal da antiga igreja, onde ele era padre, sem saber se de fato ele ia receber ou não sei para onde ele voltou. E pro WhatsApp eu mandei para a caixa postal que ficava em Hellgate. Se lá o endereçador postal, os correios daquela época iriam para algum outro local. Cedo ou tarde, o WhatsApp vai acabar escrevendo, mandando uma carta pra vocês de Arizona, de Santa Fé. Muito O bem. Doc sente um ímpeto em ir até ele assim, pra tipo, tentar continuar a cumprir a promessa que ele prometeu para o WhatsApp, né? E juntar os dois objetivos que eles têm em comum, que é achar o pai do WhatsApp, apesar de tudo, porque afinal de contas a promessa de um homem é o valor do seu nome. E também atrás dessa minha filha, que já faz anos e anos que eu não vejo. Mais de 15 anos que eu não vejo essa. Muito bem. Eu vou estender só mais um pouquinho no downtime de Jefferson, porque ele colocou umas coisas que eu gostei bastante. Jefferson, Massa. que situação fez com que você encontrasse a Francine? Ô, louco! Ela tá com a Ela tem pintura bigode. Isso é uma tatuagem indígena. Eu li no background lá que você colocou. Ela fugiu Eles se com o índio, baseavam em certo? Thanos. Ela fugiu com o índio, é correto. Beleza. O Doc O'Malley ele passa na antiga reserva, a qual ele já foi um médico daquela reserva lá. E, tipo, pra tentar colher informações sobre o paradeiro do meu possível genro. Só que, para tal, a surpresa do Doc O'Malley, quando ele chega nessa reserva, ele encontra na beira do rio uma moça com olhos inconfundivelmente iguais à da sua antiga esposa. E o semblante dela é praticamente o design facial, lembra quase que um espectro, um fantasma vivo daquele que um dia ele entregou seu coração à sua esposa Caitlyn. E ele tira o chapéu, fica boquiaberto, ele não consegue fechar a boca. E ele vê um índio assim, sarado, né, forte pra caralho, falando com a galera da reserva de cima de um cavalo. E ele fala com o idioma indígena o nome dessa moça. Só que essa moça ela tem a pele branca, né? E esse semblante que é igual à da minha esposa. Então o Doc O'Malley só consegue proferir sons inaudíveis assim, de tamanha surpresa, e ininteligíveis em primeiro momento, ao passo que ele começa a verbalizar as palavras: Francine, minha filha,
É você mesmo? Muito bem. O que aconteceu fica guardado apenas para você. É um direito que o Doc O'Malley obteve. Uma luz na escuridão, no meio de tanta carnificina e tanta desgraça que aconteceu em sua vida. E o primeiro pensamento que vem na sua cabeça é: talvez o reverendo não esteja errado. Talvez o errado seja eu. Deus pode ter um plano para todos nós. Reverendo Joe, Estou Isso faz aqui. o Doc O'Malley rir de maneira debochada, mas meio que tipo, eu sou um tolo. Não importa quantos anos se passe. que... Doc não, perdão, desculpa. Reverendo Joe, onde o caminho que você escolheu te levou? Bicho, a partir do momento que eu saí daquela cena com uma criança, tudo mudou na vida do Joe. Porque ele assumiu novas responsabilidades. Ele meio que se tornou o guardião da criança. Ele jurou que aquela criança estaria protegida até que ela quisesse seguir o seu rumo, até que ela pudesse se defender. Porque isso foi uma coisa que ele não teve. Ele teve que aprender na raça, como se virar, ele teve que passar por muita coisa. E ele não quer que essa criança passe por isso. Ele vai tentar ser a barreira entre a dor e o ódio. E de outro lado, onde vai ter a criança amparada pela fé. Ele vai ser o escudo, digamos assim. E bicho, ele foi para uma cidade perto de Nova Jersey, já que o O'Malley estava perto de Nova Jersey. Ele foi uma cidadezinha não tão afastada, né, onde tinha um monastériozinho pequeno lá. Ele preferiu não se afastar tanto do O'Malley porque ele o considera um amigo desde a infância. E ele sabe que aquele velho, uma hora ou outra, ele ia precisar de ajuda, ou ele possivelmente precisaria de alguém para conversar nas horas vagas. E tu precisava, por ser velho, também de um exame de próstata, né? Gratuito. Isso, esse um ajudaria o outro, como sempre fizeram desde de jovem, né? Eles eram amigos de longas datas. E ele meio que se acostumou de ter um amigo por perto, onde ele possa ajudar e ser ajudado. Ele acabou assumindo. Reverendo, Pode falar. porém, algo acontece nesses 5 anos. Uhum. A criança agora é um rapaz. Olha aí. E optou por adotar um outro nome. Optou por não seguir seu caminho, Uhum. certo? E em vez disso, trilhar o caminho do reverendo. Enquanto você buscava estar próximo do seu amigo, talvez você não tenha percebido que o pequeno Jonathan, talvez não tão mais pequeno Jonathan, só queria estar próximo de você. Pode continuar. Ele ensinou tudo que ele sabia, tanto nas artes religiosas como nas artes marciais. Foi onde ele acabou treinando mais do que o normal, ele acabou forçando um pouco sua carcaça velha mais do que o normal. Tanto é que ele ficou Ensinou um pouco mais Kung Fu forte. pro índio. Aqui, ó. Uma coisa cultural sua, artes marciais aqui, ó. Agaça! Eu acho que é mais um boxer do que um cara com. Um boxeador. Ele, fazendo jus aí ao aumento de nível que ele teve e aumentou sua força, ele acabou ficando com o corpo mais tonificado. E acabou fazendo o papel dele de reverendo, mais do que o papel de um justiceiro, mais ou menos como ele age. E evangelizou durante todo esse tempo e mostrou o caminho da luz à pouca população desse local onde ele estava. Ele também ouviu que o O'Malley iria fazer uma viagem breve e talvez ele esteja se preparando para acompanhar este homem e para mais próximo e tentar relembrar os velhos tempos. Cara, eu posso acrescentar uma coisa, velho. Claro. Foda, velho. Em um dia aí chegou uma carta do Atsad
para o Reverendo Joe. E mesmo o Atsad sabendo que ele não é um padre, e sim um reverendo, né? Ele é protestante. Ele solicita ao Reverendo Joe, ele manda o endereço dele. Ele só solicita ao Reverendo Joe para celebrar uma pequena e sigela missa de casamento. E eu vou, velho. Ele prepara sua bagagem. Ele pergunta se o Jonathan quer acompanhá-lo. Ele irá fazer uma celebração. E tá se preparando para seguir ao chamado do velho amigo dele, Atsad. Na época um pouco mais jovem, talvez não tão jovem agora. Muito bem. Billy Dalton. Para onde o caminho que você escolheu trilhar te levou? Como eu disse, o Billy ia voltar pra trabalhar com o Sr. Winston. E com o passar do tempo, o Billy foi se tornando o braço direito do Sr. Winston, e pra toda bronca, quem tava ali pra resolver era o Billy. E por mal dificuldades que tivessem, era o Billy ali. E sobre os estudos do sobrenatural, isso aí eu vou deixar pra discutir, eu acho que contigo depois, até o que eu posso saber ou não. Ou se eu descobrir algo. Certo. E é isso, velho. O Winston não vem tendo muita dor de cabeça, e eu tô ali pra dar aquele apoio. Muito bem. Eu fico de olho pra ver se recebe alguma carta, alguma coisa da galera. Certo. Algum de vocês chegou a entrar em contato com Billy Dalton? O Atsad manda. Ele não manda pra... O Billy tem alguma casa na cidade, alguma coisa? Ou ele mora na fazenda mesmo? Ele mora na fazenda mesmo, ele tá... Beleza, eu não assino como Atsad, mas eu mando direcionado pro Billy. E se ele ler, ele vai saber que é o Atsad, tá ligado? Fica mandando, sei lá, uma carta a cada 2 meses. Mais alguém? Eu vou respondendo as cartas, vou tentando disfarçar o sofrimento evidente pelo qual eu fui passando ao longo dos tempos. Eu falo sobre o meu neto, Jack, pro Atsad, falando pra ele que muito me alegra que ele tá tentando constituir família, tentando colocar notas de alegria numa terra árida, apenas ressequida de sofrimento. E vou respondendo as cartas, tanto do Joe como de todos, na verdade. Eu vou me comunicando com todos, porque, na verdade, o Doc vê isso quase como uma parada terapêutica, sem nem saber. Ele vai escrevendo, ele sente uma leve diminuição da dor dele e tal. Como se fosse uma sessão de O terapia. Fred, ele manda uma carta em comum pra todos que Rapidinho, André, significa... rapidinho. Tem um motivo. Tem um motivo. E eu vou precisar do seu BG. Que foi enviado durante a sessão, não antes. Fique registrado. Billy Dalton. Conforme os anos se passam, é como se uma sombra se estendesse sobre... Tá, vamos usar Candyland. Candyland não é mais tão doce quanto era. O Sr. Winston, ele começa a ficar cada vez mais paranoico. Os habitantes de Candyland já morreram todos de diabetes, né? Tentando entender o que deu errado com Hellgate. Porque os seus planos falharam. Tanto dinheiro, tanto poder, tanta influência não adiantaram de nada. Os sonhos dele foram esmagados. Ele o direciona a diversos inimigos
E com o tempo você percebe que são, por muitas vezes, maquinações da cabeça de um homem que está perdendo a razão. Ele acaba ficando cada vez menos acessível. E você, Billy, como bem dito, começa a assumir cada vez mais responsabilidades. E algo impensável começa a acontecer. Você utiliza cada vez menos sua pistola, cada vez mais papel e tinta. Você organiza a rotina dos trabalhadores, você negocia com clientes, e quanto mais você se envolve e mantém Candyland funcionando, menos você vê o Sr. Winston reservado em seus aposentos. Poucos escravos têm acesso, até o momento que nenhum deles mais tem. Apenas colocam a comida e retiram. Mas você vê a luz da lamparina acesa durante a noite, e quando ela se apaga, você ainda vê o brilho do charuto. Ele largou aqueles cigarros que ele gostava. Ele largou há muito tempo, bem antes disso acontecer, aquele tom de voz condescendente. Agora o Sr. Winston é alguém quase indescritível a você. E a situação piora depois de você ir negociar uma carga de algodão e apenas é informado que um velho amigo, um visitante, chegou. E o Sr. Winston o atendeu. Por meses, esse visitante fica em Candyland e você não o vê uma vez sequer. Os meses passam até que você começa a ter mais problemas com bandoleiros. E aquela sede, aquela vontade, talvez o medo de estar se perdendo, o medo da idade chegando, o medo de terminar seus dias atrás de uma mesa com papel, tinta, fazendo contas, se preocupando se ia atingir a meta da safra ou não, te assola. E com alguns poucos jagunços, você vai atrás desses bandoleiros, buscando glória, buscando morte, buscando autoafirmação. Só você sabe. Brother, para onde... Tirar a poeira da Peacemaker, né? Brother, para onde o caminho que você escolheu trilhar te levou? Eu comecei a fazer saques em trens que passavam, comecei a destruir cargas e eu comecei a ser chamado por uma alcunha, o demônio da ferroviária, ao qual eu comecei a crescer na questão da guerrilha e comecei a se tornar um empecilho para a expansão ferroviária da região. E eu mandei uma carta para todos que dava um endereço e dizendo: quando vocês quiserem dar um propósito para suas vidas novamente, mande uma mensagem para o local ou venha até este local e procure pelo demônio da ferrovia. Foi isso. Tudo bem. Conforme os anos se passam, você se estabelece. A lei dos homens parece não se aplicar a você. E fazendo diversos saques, cometendo a justiça com suas próprias mãos, você vai de encontro a muitos fazendeiros. Até que você se vê, por um acaso,
Próximo ao Colorado. Próximo onde ficava aquela maldita cidade. Aquele portão do inferno. Curiosamente, próximo onde tudo começou. Hellgate. Você vem na trilha de alguém que parece ser bem pior do que você. Alguém que é conhecido por não trabalhar. Sei que dá pra chamar isso de trabalhar. Não trabalhar com um grupo. Trabalhar sozinho durante a noite, visitando casas de fazendeiros, casas de mateiros, como aquele que vocês executaram. E assim como vocês fizeram, esse que acaba sendo conhecido pelos poucos que sobrevivem, simplesmente como o morto que cavalga. Até que um dia você encontra alguém que você acreditava que nunca mais iria ver. Você encontra Billy Dalton em meio ao deserto, com alguns poucos homens. O que vocês fazem? Eu falo, Dalton. Já viu assim pra frente a frente ou eu avistei ele? Vocês estavam passando assim por uma formação rochosa, tá ligado? Apenas trotando, tá ligado? E não é algo esperado. Você vê um vulto mais na frente, mas embora esteja alerta, sabe que não seria algum problema tal, até pela quantidade. Quando chega mais próximo, é que vocês se reconhecem, coisa de tipo 15 metros. Eu falo, Dalton, quanto tempo? Eu faço sinal para os homens ficarem mais atrás, me aproximo. Feder, não imaginava ver você por aqui. Ele, no momento que você vê Freder e aquele grupo, você tem certeza. Eles são quem você tá procurando. Rola a iniciativa. Hum, O que você veio fazer por essas bandas? Eu faço a justiça. Eu sou a justiça. Juiz Dredd. Aí aparece uma moto do nada atravessando um portal, ele sobe em cima, bota um capacete. You not the law! I am the law! Eu digo, meu caro amigo Feder, você. Essa sua justiça está entrando em conflitos Com a verdadeira justiça. com uma área que está sob minha jurisdição. Seria melhor para nós dois você seguir outro caminho. Você não acha? Feder. É, Feder. Pessoal, eu falo, como eu falei pra você. Eu sou a justiça aquilo que eu vi. A voz tá bem Tá abafada. bem ruim teu áudio, velho. Tudo aquilo que eu julgo ser digno da minha atenção irá ter minha atenção. Se eu estou fazendo isso é por algum propósito e não sairei de caminho algum. meu caro, sejamos cordiais um com o outro, temos uma amizade que não é de hoje. Você não causa problemas pra mim e eu não causo problemas pra você. Eu não quero levantar armas contra você. Estou de Eu acredito acordo com isso. Eu não prejudicaria um amigo. Porém, não posso garantir. Não prejudicaria. Eu entendo o seu senso e você tem sua luta, mas acredito que sua luta também acontece em outros lugares. Faça vista grossa por um tempo por aqui. Terei dar um pequeno tempo.
Mas a justiça, ela sempre procura julgar. Eu sou grato, meu amigo, muito grato. Caso apareça outra chance de você aparecer aqui, pode mandar alguma carta que eu veria e conversarei com você e a gente vê qual a melhor solução. Você receber a carta do Fredder, aquele disse que enviou, você vai mencionar de alguma forma? Ou isso é um passado que você prefere esquecer? Não, velho, por enquanto eu vou deixar. Porque primeiro eu quero resolver esses problemas e ver como vai ficar o Sr. Winston lá. Aí depois de resolver tudo é que eu vou. Eu quero só deixar pra trás por enquanto. Ele tá ligado na herança do velho. Depois de patrulhar e não encontrar mais nada, obviamente, e ter a certeza de que você havia encontrado o grupo que procurava, liderados por seu antigo companheiro de armas, você volta até Kingland, até ver um cenário aterrador. Plantações queimadas, homens mortos, uma cena familiar. Procurando um capataz que ainda estava vivo, você escuta ele balbuciando. Morto! O morto que cavalga! E mesmo nessa situação, a porta do quarto do Sr. Winston não se abre. É isso aí, se vocês estão por aí, tá acompanhando até agora, ou vão acompanhar através do YouTube Verde, como já ficou convencionado aqui, ou nas outras plataformas, deixe o seu curtir, seu compartilhar, seu, eu não sei, os verbos de ação do YouTube, mas você pode continuar seguindo essa mesa, tanto através dos episódios anteriores, como no episódio atual e o futuro. Não deixe de seguir, comentar, se quiser entrar em contato com a gente e tal. E agradeço a todos a mesa e tchau.